Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a essa casa de luz. Aos irmãos também estão no ambiente virtual, nosso carinho e o nosso agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos para compartilharmos estudo, pesquisa, o trabalho bendito de conhecer mais essa doutrina que é consoladora. Eu peço a Jesus e aos bondosos amigos dessa casa que nos auxiliem nessa tarefa pela nossa dificuldade ainda, muita dificuldade, em transpor o plano físico e ascender às esferas mais altas. Nós trouxemos hoje a proposta de buscarmos Jesus e a sua psicologia. Não vamos falar da psicologia, mas necessariamente da psicologia utilizada por Jesus. E quando nós falamos de psicologia, nós lembramos que na atualidade, a tarefa maior da psicologia, da pedagogia, é a revelação do eu interno. Nenhuma das grandes correntes científicas que envolvem tanto a área educacional quanto a psicológica se desvia da tarefa de fazer a autonomia do ser. Então, todos nós que buscamos na educação e buscamos na psicologia ajuda, ela necessariamente nos fará nos conhecer. Então, para aqueles que precisam se conhecer, a psicologia também é uma grande ferramenta. E às vezes necessária, porque sozinho nem sempre nós conseguimos. O Haroldo Dutra Dias, ele fez todo o trabalho de transcrever o Novo Testamento para uma linguagem em português. Ele buscou lá no original, mas necessariamente ele tem para nós espíritas não uma interpretação espírita, mas ele tem um olhar espírita para a tradução. Eu queria convidar vocês a conhecer a tradução de Haroldo Dutra Dias, é um mineirinho também, do Novo Testamento. Vale a pena conhecer. Nós vamos acessar João capítulo 3 para entendermos onde Jesus atuava e de que forma ele atuava nessa sua psicologia. Diz assim o nosso querido João: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não era qualquer pessoa, não era um ser insignificante, era alguém muito importante. Dito aqui, principais. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Não só um principal entre os judeus, mas que reconhecia Jesus como profeta. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele estava cumprimentando Jesus e Jesus já veio com a frase: se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos:
como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, Espírito. Não te admires de eu ter haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Continua não entendendo o que é nascer de novo. Respondeu-lhe Jesus: tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestes? Eu acho muito significativo a conversa de Jesus com Nicodemos, um velho, um dos principais entre os judeus, e que necessariamente ele ataca diretamente, sem que necessariamente tenha havido uma conversa preliminar. Jesus já vai direto. E parecia que eles estavam conversando isso há muito tempo, porque Nicodemos tinha muita curiosidade de entender quem era Jesus. Que profeta é esse? Eu preciso encontrar Jesus nesse número de profetas que Deus enviou a Israel para que liderasse a renovação do mundo. Quando Jesus fala a Nicodemos nascer de novo, ele estava falando do homem? Só se nós não entendermos a divina tarefa de Jesus. Tudo o que ele fala nos remete ao reino dos céus. E quando ele disse, nascer de novo é necessário, para quê? Para que é necessário nascer de novo? Para ver o reino do Senhor. A preocupação dele não é material. Se a preocupação de Jesus não é material, o que ele queria despertar em Nicodemos? Que necessariamente ele não falava com o homem Nicodemos, ele falava com o espírito Nicodemos. E queria que Nicodemos necessariamente entendesse a essência que habitava nele. Mas Nicodemos não conseguiu entender. Porque quando ele pensou em nascer, qual foi o nascer que ele pensou? Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe sendo já velho? A minha mãe devia ser mais velha ainda, né? Ou até desencarnado. Ele, como vai ser? Ah, meu Deus do céu. Jesus falou assim, Nicodemos, eu estou falando das coisas do mundo, você não está entendendo. Como é que eu vou te falar das coisas do céu? Jesus falava do ser que habita em nós. Falava da essência. E necessariamente queria despertar em Nicodemos a realidade do Espírito, que ainda de forma infantil ele não compreendia. É Espírito. E quantos de nós
costumamos dizer assim, o meu espírito. Já ouviram falar? A gente ouve falar, meu espírito. Ainda não entendeu quem é ele. Porque meu espírito pode ser o meu copo, pode ser o meu caderno. Meu espírito é alguma coisa que eu possa possuir. Eu sou espírito ou eu possuo um espírito? O que é? É essa grande dificuldade que nós ainda temos. Então, como fala Daniel, eu espírito. Não é o meu espírito. Eu espírito estou em dificuldade. Eu espírito estou me promovendo espiritual. Eu espírito. Essa conjugação essência, ser, espírito, Nicodemos não alcançou. Mas era necessário despertar naquele ser dúvidas. Porque melhor do que respostas são as perguntas. E ele começa a fazer pergunta. Como eu vou nascer se minha mãe já morreu? A minha mãe já está velha, como é que eu entro na barriga dela? Olha que pergunta legal. Isso é muito bom. E nós temos muitas perguntas. E um montão delas não são respondidas. Por que perdi meu filho ainda em tenra idade? Por que fui traído? Por que fui abandonado? Nós temos um montão de perguntas. E quanto mais perguntas nós temos, o que nós começamos a fazer? Buscar respostas. A essência é esta, que nós possamos buscar respostas para as nossas perguntas. Não tenho perguntas, fica com Deus. Você está bem? Fica com Deus. Mas às vezes abre uma porta e cai uma enxurrada de perguntas. Mas quem abre essa porta? É Deus. É Jesus, são os benfeitores. Eles que sabem qual o melhor momento de abrir a porta que vai disparar em nós um montão de perguntas. Perde o emprego. Aí a gente começa a fazer um montão de perguntas. Alguns, assim, Deus se esqueceu de mim. Estou abandonado. Tem gente que se sente abandonado. Deveria continuar fazendo perguntas. Porque as respostas viriam. Se não for no grupo religioso que você está, continue procurando. Vá em outros. Porque uma hora você encontra a resposta. O que Jesus estava ali lançando como ponto máximo é a necessidade de evolução do espírito. E que nós temos dificuldade de entender a dor, o sofrimento, as dificuldades da vida como alavancas para a nossa evolução. Quem aqui gosta de sofrer? Pode levantar a mão, por favor. Mas levanta devagar para não bater uma mão na outra. Ninguém, o pessoal da internet aí, ninguém levantou a mão. Ninguém gosta de sofrer, mas de aprender. Mas olha, as duas coisas andam juntas. Nessa fase evolutiva que nós estamos, é igual criança de 8 anos. Erra pelo menos umas 5 vezes por dia. E toma bronca 5 vezes por dia. Se não for mais. Por quê? Nós estamos ainda descobrindo esta essência. Então, nós vamos trazer aqui a ajuda do Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, capítulo 2, da encarnação dos Espíritos, para que nós tenhamos certeza do que nós estamos fazendo aqui. Dizem os Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.
para uns expiação, para outros missão. Eles continuam. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as circunstâncias da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Como me transformar num cientista se não passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, depois primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio? Eu nunca vou me transformar num cientista. E é fácil essa jornada? De manhã cedo para levantar, a molecada quer levantar? Não quer. E a gente sabe por quê? Porque o corpo às vezes quer dormir um pouco mais. E nós em espíritos também somos infantis, nesse sentido de que os benfeitores estão o tempo todo nos convocando à perfeição e nós na praia do Forte, tomando sol, pegando um bronze. Você está condenando a praia do Forte? Você está condenando o sol? Não. Só não pode esquecer da evolução do espírito. Porque do que me adiantaria conquistar o mundo e perder a alma? Melhor perder o mundo e conquistar o que a alma deseja. Eles encerram dizendo: visa ainda outro fim à encarnação, onde pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E aqui tem uma coisa bonita: nós somos herdeiros de Deus. E é só olhar para essa imensidão de estrelas e começar a imaginar que eu posso visitar cada uma delas. Mas para isso eu preciso evoluir. Não precisa ficar esperando foguete. Não precisa. É só evoluir. E evoluindo, o que eu posso fazer? Eu posso usar o universo inteiro como a minha casa. Porque a casa de Deus, onde é? Todo o universo. Então vamos lá para o céu e o inferno. Primeira parte da doutrina, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Em que pese a diversidade de gêneros e grau de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Alguém poderia me ajudar dizendo o que é gênero de provas? Grau de sofrimento? Quando te convidam para ir ver um filme, você pergunta: que gênero de filme é? Deveria. Porque tem alguém aqui que gosta de filme de terror? Eu detesto. Por quê? Porque os espíritos que estão ali vão tudo comigo para casa. Detesto filme de terror, detesto. Aí a pessoa coloca Uma Noite ao Luar. É filme de terror? Se eu não perguntar que gênero é, eu vou. Uma Noite ao Luar. É lobisomem. Gênero é isso: comédia, aventura, não é? Drama, ficção. Ah, entendi. Gênero de provas, gênero de sofrimento é isso. Nós, quando descemos, escolhemos o gênero. Ou seja, aquilo vai permear toda a minha vida. É um tipo de aprendizagem que eu tenho que passar. E o grau de sofrimento diz respeito à intensidade. Moderado, intenso, forte. Mas esse Código Penal pode ser dividido em 3 princípios. Vamos lá. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição.
Isso, pode balançar a cabeça. Você está certo, você é imperfeito. Ai, Daniel, eu não gosto de me sentir assim. Mas se você sofre, é porque tem imperfeições que precisam ser modificadas. Mas fica calmo, todo mundo aqui balançou a cabeça. E até o pessoal da internet. Segundo princípio, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos. Da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Aquilo que nós abraçamos também nos abraça. E se eu não gosto de alguma coisa, ou se eu gosto de alguma outra coisa, essa coisa me envolve. E a partir do momento que eu me envolvo, eu não consigo me libertar até que eu não queira mais. Eu vou dizer, não quero mais. E tem um montão de coisas que nós ainda não dissemos, não quero mais. Por isso, continuamos a sofrer. E terceira, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Na mão de quem que está a tarefa de se limpar espiritualmente e se purificar? Na mão de cada um de nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Ah, mas eu vou tomar um banhozinho na Praia do Forte, pular 7 ondinhas e você só ficou fisicamente melhor. Porque espiritualmente depende de reforma íntima. É como se psicólogos pudessem nos dar algumas receitinhas, dizendo assim, vá passear na Europa que você volta renovado. Volta refrescado, renovado não volta não. Porque senão nós temos que até tomar cuidado e os psicólogos se proteger. Porque se começar a fazer isso, acaba a psicologia, todo mundo se resolve. Ai, que santo, vai ser uma bênção. Não é verdade, não vai acontecer. Mas por que nós, religiosamente, continuamos acreditando que isso é possível? Eu me apego a um elemento sagrado, eu me apego a uma imagem sagrada, eu me apego a um misticismo, achando que ele vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. É como se eu pudesse mandar o meu computador estudar para mim. E alguns aqui já foram meus alunos. Podiam lá na faculdade, né, Carmen? Ia ser legal. A gente dava aula para computador. O computador gravava tudo, depois levava e mostrava para a pessoa. E o computador vai fazer prova. Gente, é muita inocência. É infantil. É isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos, você não consegue entender que é o Espírito que renasce? Nós não temos muitas vidas como os dizem aí. Nós só temos uma. E ela é imortal. Mas a gente nasce muitas vezes. Oh, que joia! Agora você usou o termo certo. O Espírito renasce no corpo muitas vezes. Mas é um Espírito só. Sou eu sempre. Mas por que eu não lembro? Porque esse HD aqui é novo. O cérebro é novo, ele não consegue registrar o passado. Mas isso fica uma outra palestra. A cada um segundo as suas obras.
no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. A doutrina espírita é a doutrina da consciência cósmica. Eu não vou acessar o mundo espiritual apenas, eu vou acessar a universalidade de tudo o que existe. Eu estou acessando Deus quando eu conheço os mecanismos que funcionam no universo, porque essa justiça vale em qualquer parte do universo. Se eu fizer uma transferência de galáxia, pode ficar tranquilo, não mudam as leis. Não pensa que é igual a aposentadoria não, tá? A aposentadoria muda toda hora. Lei muda, de Deus não muda não. Deus é imutável. Existe uma estabilidade exatamente por isso. Então eu posso mudar de mundo, de galáxia, eu posso ir para qualquer lugar que as leis vão ser as mesmas. Jailton, vamos marcar a nossa viagem. Porque a gente está garantido, não vai mudar. Então, quando Jesus aborda o tema homem, ele necessariamente estava falando da essência. A provocação foi essa. Ele queria balançar aquele homem velho. Você vai desencarnar e você ainda não entendeu quem é um espírito. Você é um ser. Você é um espírito. E você está em evolução espiritual. Ok. Será que Jesus conhecia o mundo, a sua função, a razão e o objetivo do mundo? Porque o ser, nós já vimos que Jesus conhecia. Agora, e o mundo, para que serve? Será que Jesus conhece a função, a razão e o objetivo do mundo? Vamos ver. Olha só. Jesus no Lar, conhece esse livro? Eu trabalhei com o pessoal de manhã aqui, uma pequena parte, agora nós vamos deitar mais sobre essas lições. Capítulo 7. Maior servidor. Filipe pergunta a Jesus: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? A única coisa, por tudo que eu entendi até aqui agora, é que necessariamente tem que ser uma coisa que todos podem alcançar. É ou não é? Porque ele está falando para quem? A lição que ele dá é para quem? Para o espírito. Ele não fala para o homem matéria, ele fala para o homem espírito. Então, quando Filipe pergunta a ele qual é o maior servidor do Pai entre os homens, Jesus vai responder algo que todos possam alcançar. E está aqui a resposta. Olha que maravilha. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem as bênçãos do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Olha que interessante. Márcio, nós estávamos conversando. Tudo que nós fazemos numa casa tem que ser, casa espírita, tem que se transformar em quê? Educação do Espírito Eterno. Nós temos que fazer todas as campanhas possíveis, mas ao final de uma campanha, a lição tem que ser ensinar o Espírito Eterno. Se nós não fizermos isto, estamos movimentando só com energias materiais. Essa não é a função da casa espírita. Ah, mas a casa espírita pode. Com qual objetivo? Educar o Espírito Eterno. Dejanira, essa é a tarefa, Dejanira. Esta é a tarefa. Esse é o maior servidor. E aí eu queria convidar todos.
Será que em família nós temos essa oportunidade? Olha que bonito. Então, em casa, eu posso me tornar? Pode. Eu posso servir a Deus, educando o Espírito Eterno que está ali. Qual o primeiro que eu devo educar? A mim mesmo. E depois, àqueles que me cercam. Como? Falando de Jesus. Fala de Jesus, fala do Espiritismo. Em casa nós temos que falar sempre. Ah, mas o meu pai é evangélico, ele não fala da linguagem dele, da igreja? E eu retruco. E eu também acredito em Jesus, e acredito que a gente tem que voltar. Ele, mas não volta, não te preocupa não, pai, depois a gente acerta com Jesus. Nós não precisamos entrar em litígio, não precisa entrar em querelas, brigas, não precisa. Mas que eu falo, eu falo. Não volta. Ah, volta. Volta. Por quê? Porque tem a lei de causa e efeito, aquilo que você fez de bom e de mal, volta para você. E se você fez mal, precisa reaprender. Por isso que volta. Olha a resposta de Jesus. Gente, isso daqui é o livro Nosso Lar, onde Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, demonstrou para nós as reuniões que aconteciam na casa de Pedro, onde Jesus edificou o culto do Evangelho no lar. Se reuniam todos eles em torno de um cômodo e começavam a perguntar. Mulheres perguntavam? Perguntavam. Os homens perguntavam? Perguntavam. Os jovens perguntavam. Porque Jesus estava ali em família. Em família a coisa fica mais fácil. A gente não tem vergonha. Jesus sabe muito bem a função do mundo, sabe muito bem a razão que estamos aqui. Ele conhece o objetivo do mundo. Estão vendo o que estou vendo? É uma caixa de ferramenta enferrujada. Isso também pode ser conhecido como verbalismo sem obras. O que é isso, Daniel? Verbalismo sem obras. Vou explicar. Olha só. Lá no Missionários da Luz, capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, diz assim o benfeitor: desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança e do perdão, que se efetuam porta adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Nós não podemos nos enganar. A obra no bem material é importante e deve ser feita. Mas qual a obra mais importante que nós podemos fazer? A reforma de nós mesmos. E isso tem sido difícil, porque precisa olhar para dentro. Olhar para fora é sempre muito mais fácil. Nós estamos nesse momento de entendermos que quando o mundo espiritual fala de trabalho, o principal trabalho é espiritual. Mas é importante trabalhar nessa casa. Sim, é importante trabalhar nessa casa. Mas se não houver renovação, volta para cá como auxiliado.
não como trabalhador. Porque às vezes perde a oportunidade, perde o direito de atuar, porque não fez a tarefa que havia feito. E essa tarefa são palavras muito complicadas: renúncia, entendimento de Jesus, paciência, esperança, perdão. Aonde a gente pode fazer isso? Na casa espírita? Pode. Na minha casa? Pode. Na sua? Também pode. Ou seja, nós podemos aplicar isso em todos os momentos da nossa vida, porque segundo eles, efetuam portas adentro da alma as experiências interiores. Então, voltando lá no nosso Mestre Jesus, quando ele fala de homem, ele está falando de quê mesmo? Essência. Todas as vezes que Jesus falar com os homens ou sobre os homens, não é dos homens materiais que ele fala. Ele fala para o Espírito eterno. Quando Jesus fala do mundo, ele não fala do mundo material e do trabalho material que o mundo precisa e é necessário. Ele fala de quê? Quando ele fala do mundo, ele fala de quê? Da tarefa de educação. A sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz, compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Mas isso é só na casa da sogra do Pedro. Da de vocês não acontece nem na minha. E eu tenho certeza que a sogra do Pedro olhou para ele na hora que estava falando. Jesus, reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa em responder. Gente, ele viu que ela se amargurou. Ele percebeu que ela chegou a chorar. E nós temos que entender o papel da mulher há 2000 anos atrás. Hoje as mulheres estão saidinhas, frente ao machismo que ainda impera no mundo. Mas naquela época, não. Mulher até apanhava. Então, nós temos que lembrar que ela era uma escrava do lar. Mas quando o marido casou, prometeu o quê? Tudo que todos os homens prometem: nossa vida vai ser um mar de rosas. Mas junto com as rosas vêm os espinhos, e nunca falam, mas é verdade. Jesus se apressou e respondeu: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Será que ele conhecia o Espírito e será que ele entendia a função do mundo na nossa vida? Senão ele não teria eleito a família, o lar, a escola das almas como o projeto número 1. Esse é o... Começa a entender que, olha, quando ele responde à sogra de Pedro, tudo isso estava na cabeça. Ele tinha certeza do que ele queria. E que necessariamente ele precisava acalmar a mulher ou o espírito. É isso que nós precisamos entender. Quando o filho se rebela, ele não se rebela contra nós pais. Ele se rebela contra nós espíritos. E isso é grave.
Porque ele está questionando qual autoridade você tem para me comandar. Você que muitas vezes me descomandou no passado. E o pai faz o quê? Às vezes sente o golpe, porque sabe que errou. Mas eu preciso relembrá-los. Nós não conseguimos mexer no passado. Mas eu posso mexer no futuro. Quando que eu mexo no futuro? No hoje. E às vezes os filhos falam assim, você me deve. Mas agora quem manda sou eu. Agora eu sou pai e você tem que me obedecer. Por lei dos homens e de Deus. Não aceito churumelas. Vai estudar. Tem que ser assim. Não consigo, Daniel. Procura um psicólogo. Precisa fortalecer o eu. O passado está te julgando no fundo do poço. E uma casa sem comando é oportunidade de muita confusão. Jesus, ciente de tudo isso, ele sorri e pergunta depois para ela, a sogra de Pedro: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Entendeu que ele sabia o que ela fazia em casa? Ele conhecia exatamente a tarefa dela em casa? Ele sabia. Mas espera aí, ela perguntou o quê? Qual que foi a pergunta? Eu esqueci. Qual foi a pergunta? Também se esqueceram? Eu volto, não tem problema. Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Ela estava perguntando o quê? Para que serve o lar? É para essa luta que eu tenho aqui, ficar escrava de toda essa gente que está aqui? E os mais velhos aí sabem como eram as casas mais atrás. Tinha um tio velho? Tinha. Uma tia velha? Tinha. Tinha um vô, uma avó? Tinha. Hoje em dia que a coisa está começando a ficar diferente, porque tem aposentadoria. E aí os velhos não precisam mais dos novos. Mas naquela época tinha aposentadoria? Tinha não. Em 1950 também não tinha. A gente tem que lembrar disso. Então quem ficava velho dependia dos novos. É disso que ela está reclamando. Eu estou aqui velho ainda servindo os novos. E aí, o que ele faz? O que você faz das lentilhas antes de servi-la? Ela não sabia para onde ele ia. Agora ele sabia o que ele queria. Assim, eu vou mexer com o espírito dessa companheira. E vou fazer ela entender qual é a função do mundo na vida dela. Vamos ver se ele conseguiu? E ela diz assim: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradável ao sabor. Era boa cozinheira? Era. Nossa, eu queria comer essa lentilha. Não queria ser genro dela não, mas eu queria comer essa lentilha. Que ela enfrentava Pedro, imagina eu. Ela viria com porrete. Ela sabia, eu preciso lavar, eu preciso limpar, eu preciso cozinhar, eu preciso temperar. Ela sabia. Ele, ótimo. Jesus encaminha nova indagação. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Eu já estou entendendo o que ela é nessa família. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essas medidas, ninguém vai querer comer. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde os nossos sentimentos devem servir a glória do Pai.
O lar, na maioria das vezes, é o nosso cadinho santo, o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Gente, isso é de uma beleza. Isso é de uma grandeza. E não confundam aqui, por favor, cadinho com bocadinho. Que eu sou mineiro, a gente fala cadinho, dá um cadinho aí. Não, Jesus não era mineiro. Cadinho aqui é uma peça de metalurgia onde se colocam os metais para que eles possam ser derretidos e depois que se transforma em líquido fervente, ele é colocado em um recipiente para ganhar outra forma. Ou seja, ele entra de um jeito, é derretido, perde a forma e sai de lá outra coisa. Essa é a função do lar. Quando você entra numa família, num lar, a função desse lar é transformar você. Para aquecer o ferro, precisa mais de 1000 graus. E para aquecer o espírito, quanto precisa? Para que o espírito esteja em condições de ser moldado. Nós ganhamos uma fase maravilhosa, de 0 até 7 anos. O espírito ali dorme. E nós temos toda a oportunidade de moldar novos comportamentos nesses espíritos, de oferecer a eles o evangelho que muitos deles não conheceram suficientemente. Mas muitas vezes ouvimos assim: vou deixar meu filho escolher a religião que ele quiser, quando ele estiver maduro o suficiente. Não, você já escolheu o que ele vai ser com 18 anos. Ele não vai se aproximar de religião alguma, porque não vai ter desenvolvido o sentimento religioso. E ele provavelmente só voltará à religião através do sofrimento. Então, tenhamos muito cuidado, que com a pureza de não interferir nas escolhas dos filhos, nós abdicamos da nossa tarefa, do nosso dever de educá-los. Está aqui, não sou eu, não é o Chico, não é Neio Lúcio. Para nós, quem está aqui é o próprio Jesus, revelados pela psicografia santa de Francisco Cândido Xavier. Mas a conversa não acabou. Só para figurar, isso é o cadinho, olha lá. Olha como fica, uma delícia, não fica? É mais do que em Bangu ao meio-dia. O senhor riu porque o senhor conhece Bangu, né? Derrete asfalto. Esse é o cadinho. Daniel, e o forno preparador? É esse, onde o cadinho vai dentro e dá-lhe fogo até derreter o metal. Jesus está falando de um cadinho material ou de um cadinho espiritual? Aí a gente começa a entender a lógica dessa psicologia de Jesus. Ele precisa ativar o sentimento espiritual, ele precisa ativar o espírito, e se ele não ativar o espírito, a conversa não vai para frente. Divino Amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nosso sentimento deve servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, forno preparador. Entenderam agora? Ficou visualmente formado? Esse é o seu lar, essa é a sua família.
Daniel lá pega fogo, graças a Deus. E tem que pegar fogo, porque os espíritos precisam se confrontar, se conhecer. Mas o que vai fazer com o que o espírito faça essa remodelagem? No lar só tem um elemento capaz de levar a temperatura suficientemente alta para transformar um espírito. Qual é? O amor. E todas as suas versões. Amor carinho, amor perdão, amor renúncia. Fácil, né? Ainda bem que vocês concordam que é fácil. Principalmente para quem tem sogra. O coração acordado para a vontade do Senhor, continua Jesus, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios, suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Ele está dizendo, muitas vezes a gente aprende em casa não querendo repetir o erro do outro. Eu aprendo observando o erro do outro. Isso é uma psicologia divina. O meu pai fala que é santo, mas não se comporta como santo. Acredito nele como santo ou não? Agora, tem muita gente aí fora que fala que é santo e a gente acredita. É porque você não convive com ele. Vai lá morar com ele. Casa com ele. Aí você descobre a outra parte da personalidade que a gente não conhecia. E agora para as moças e os rapazes novos. Testa seu namorado antes, tá? O que é testar? Chega atrasado para ver como ele se comporta. Se Daniel é para testar, tem que testar, ué. Fala que vai, não vai, tem que ver como é que ele vai responder. Porque eu tenho que saber o que está ali dentro. Porque nessa fase do namoro, a gente apresenta o que para o companheiro? O que a gente apresenta para o companheiro? Todos os nossos defeitos. Olha, eu sou egoísta, eu sou... É assim? Você está rindo, né? Não ri muito não, porque a gente entrega. A gente só apresenta o que a gente tem de bom. A gente esconde tudo o que é de ruim debaixo da saia ou da calça. E guarda tudo. Quando casa, aí tira o véu. Cai a máscara. Era disso que a mulher, a velha sogra de Pedro, estava reclamando. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? Falando para ela. A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são... Para de reclamar. Entende que você está aqui para aprender. E que você veio mulher no meio de homens machistas é porque tem uma razão. Eu não estou aqui fazendo apologia ao machismo, nunca. Mas nós temos que entender por que nós ainda estamos enfrentando tantos problemas. A sogra de Simão Pedro escutou-se ansiosa e ponderou. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Aí ela deve ter olhado para uns 2 ou 3, né? Que mulher olha, né? A mulher dá aquela olhada assim. E ela deu uma filmada legal. E aí ele responde.
Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem ao fogo? O que você faz? A ela, sem dúvida, atira-os a monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Monturo era o lixo orgânico que as famílias tinham. E as galinhas comiam, ciscavam. O pessoal da roça aí vai me entender, eu sou de Minas, do interior, a gente criava galinha. É isso, aquilo que sobra, o restinho da comida, julgava tudo no monturo. E ele termina: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para o celeiro de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, por que cadinho? Olha como ele estava falando de metalurgia. Mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao fogo bendito da carne, serão lançados fora a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Se você não aproveitar a oportunidade do lar, pode ser que você perca o direito de ter um lar. É dura a lição. E ele volta para ela, olhando para ela. Entendeu, minha filha? Ela queria reclamar. Falei assim, mas aproveita a oportunidade e sirva a essa família que hoje, às vezes, abusa de você. Mas não nos preocupemos com aquilo que o mundo diz. Porque Jesus, que era Cristo de Deus, foi chamado de ladrão. Foi acusado de andar com prostitutas, com pessoas de má vida, sendo ele santo. Sigamos nós a lição do Divino Mestre, na certeza de que estamos no caminho, porque Jesus é mestre das almas. Que Jesus nos abençoe.